Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu vou fazer um parêntese antes de iniciar. Porque de manhã o Rubem falou que estava de férias. Aí eu já fiquei feliz. Falei, não vai ter. Mas agora de noite ele resolveu voltar a trabalhar. Eu gostaria de, antes da gente fazer a leitura, eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão, que é a seguinte: alguém já falou de você? Falou bem ou falou não tão bem assim? Como foi que você reagiu? O que essa pessoa falou, ou que essas pessoas possam ter dito, corresponde à verdade? Se encaixa naquilo que você acredita ser verdade para a sua vida? Essas perguntas eu me fiz enquanto estava preparando para estar aqui nessa noite. E mais uma vez vou dizer que fico tenso diante da responsabilidade que é estar aqui. Toda vez que eu subo nessa tribuna, eu temo e tremo, porque eu sei do tamanho que é a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a igreja. Às vezes eu penso que é mais ou menos como alguém que vai alimentar outras pessoas, ou nas nossas palavras, nas palavras que os crentes costumam usar, alimentar um rebanho. E eu fico muito receoso de trazer um alimento que não é aquele alimento que o Senhor determinou. Isso me tira o sono muitas vezes. E toda vez eu peço misericórdia a Deus e falo com o pastor: ainda dá tempo de desistir, ainda dá tempo, mas ele sempre insiste. Enfim, eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 3, Mateus capítulo 3, e versículos de 13 a 17. Vamos lá. Conforme os irmãos abrirem, eu vou começar a leitura. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É aqui a palavra do Senhor. Pai querido, tem misericórdia de nossas vidas. Eis a tua palavra exposta, Senhor, lida, mas te pedimos que o Senhor nos capacite a falar, a explanar, a explicar aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor já nos exortou.
Que o Senhor nos use. Eu te peço que os nossos irmãos e que eu mesmo esteja atento àquilo que o Teu Santo Espírito deseja nos dizer. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse trecho, que é um trecho bem conhecido, que outros evangelhos também tratam, o batismo de Jesus. João inicialmente fica receoso de dizer que competência ele teria para batizar o Filho de Deus. João reconhece que Jesus Cristo é maior do que ele. E aí João diz: eu que deveria ser batizado, e você vem até a mim? Jesus diz que tudo se cumpra, que toda a justiça se cumpra. Um pouco ainda antes, nesse mesmo capítulo, João já havia declarado que ele batizava as pessoas com água e que depois dele viria aquele que batizaria essas mesmas pessoas com fogo. Batizar, na sua origem etimológica, a origem da palavra, no grego, significa imergir, mergulhar. Então João diz: eu mergulho vocês na água, mas Jesus vai mergulhar vocês no fogo. A água representava e representa até hoje para nós muita coisa. Representa a purificação, representa a pureza, é uma forma da gente se limpar. Então, batizar, imergir, mergulhar a pessoa na água é uma forma de purificação, metaforicamente, purificação do nosso corpo. E João diz: Jesus vai imergir, vai mergulhar vocês, não é na água não, é no fogo. E o fogo, ele revela muita coisa. O fogo tanto traz à tona a pureza, quanto também as impurezas. O fogo, são muitas metáforas na Bíblia que tratam de fogo, e o fogo sempre representa o Espírito Santo. O fogo é uma forma também de trazer purificação. E João diz a Jesus: eu não tenho competência para purificar aquele que é o Filho de Deus. Mas Jesus diz: faça aquilo que precisa ser feito. E ele vai fazer. Ele aceita o que Jesus estabelece. Normalmente eu ouço algumas pregações e eu já ouvi alguém dizer que a água, quando se mergulha na água, a pessoa sai e a água escorre para a terra, que é o batismo na água. Mas o batismo no fogo, ele aponta para o céu, porque o fogo nunca desce, o fogo sempre sobe. É a metáfora do Espírito Santo. A gente não vai falar de pentecostalismo aqui, mas no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de 4 a 6, Jesus fala com Nicodemos. João 3, de 4 a 6. Jesus fala que é necessário renascer.
Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 4 até 6. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O batismo é do Espírito. Batismo é mergulhar. Batizar é estar imerso no Espírito Santo. Nós temos uma série de comparações do Espírito Santo com fogo, com pomba, com água, com chuva, com nuvem, mas a metáfora aqui do batismo é porque quando a pessoa sai da água, ela renasceu. Ela sai como nova criatura. E como nova criatura, ela não é mais aquilo que era. A salvação se abre para essa pessoa. Agora eu gostaria de chamar a atenção para o último verso que nós lemos no Evangelho de Mateus. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 17. Esse versículo 17 é algo que Deus fala a respeito de Jesus, depois dele ter sido imerso, depois dele ter sido submergido, depois dele ter sido batizado, mergulhado na água. Deus diz, a Bíblia diz que, no verso 17, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É o testemunho de Deus a respeito de Jesus. Eu não sei se poderia haver uma outra expressão que pudesse melhor definir o que Deus acha, o que Deus pensou a respeito do próprio Jesus naquele momento. Ele diz: é meu filho amado, é meu filho amado em quem me comprazo. Procurando o significado da palavra comprazer, né, para ser mais específico aqui, eu encontrei que significa estar profundamente satisfeito. Jesus, depois de passar pelo mergulho, pela imersão, pelo batismo, Deus diz assim: esse é meu filho em quem eu estou profundamente satisfeito. E é sobre esse profundamente satisfeito, é sobre esse testemunho de Deus que eu gostaria de conversar nessa noite. Eu iniciei perguntando a vocês se alguém já falou de vocês, bem ou mal. E esse é o testemunho que alguém tem a nosso respeito. Esse é o depoimento que alguém tem ao nosso respeito. Nós já ouvimos aqui algumas vezes que reputação não é o mesmo que caráter. A gente já sabe disso. Mas, de alguma forma, a nossa reputação reflete um pouco do que é o nosso caráter. Aquilo que as pessoas sabem e falam a nosso respeito também, de alguma forma, nos afetam. Muitas vezes nem corresponde à verdade,
mas de alguma forma nos afetam. E as pessoas falam, muitas vezes, do que elas sabem, e muitas vezes do que elas nem entendem nem sabem. Mas e Deus? Qual é o testemunho que Deus tem para dar a nosso respeito? E Deus, o que faria a meu respeito? O que falaria a meu respeito? Alguém pode dizer assim: mas Jesus é Deus. Então Deus fala bem de Deus. Deus se alegra com Deus. Jesus satisfez todas as vontades do Pai. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus um dia determinou para a vida dele. Jesus fez aquilo que ele deveria fazer. E eu fiquei pensando em mim. O que Deus diria a meu respeito? Será que eu cumpro realmente aquilo que Deus determina, o que Deus espera que eu faça? Mas, para que não fique Deus e Deus, porque Jesus é o exemplo perfeito, mas a gente tem outros exemplos também ainda na Bíblia, de quem nós podemos aprender um pouco. Obviamente que Jesus Cristo é o principal, mas eu queria trazer alguns exemplos de 3 pessoas, e a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia nessa noite. Eu queria trazer 3 exemplos de pessoas de quem a Bíblia fala que Deus deu testemunho também, e um testemunho favorável. A primeira pessoa está no capítulo 6 e versículo 8 do livro de Gênesis. Capítulo 6, versículo 8 do livro de Gênesis. Está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Vou repetir esse final. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas Noé achou graça diante de Deus. E Noé achou graça diante de Deus por um motivo muito simples. Noé andava com Deus. A Bíblia fala que Noé era varão justo e reto. Um testemunho desse, escrito para gerações, é também uma forma de nós nos exemplarmos. Porque a nossa geração é semelhante à geração de Noé. Nós temos vivido dias parecidos com os dias de Noé, de geração corrompida, de ser humano contendendo com ser humano, de ser humano contendendo com a natureza, de ser humano contendendo com Deus. Nós temos vivido dias em que a nossa geração é uma geração que se afasta gradativamente do centro da vontade do Senhor. A nossa geração também
tem sido, irmãos, uma geração corrompida. Mas o que me chama a atenção é que Noé, no meio dessa geração, chamou a atenção de Deus para si, porque ele era um homem justo e reto. E também, obviamente, obediente, porque ele fez aquilo que o Senhor determinou que ele deveria fazer. Então, o primeiro exemplo de homem como nós, de uma pessoa mortal como nós, de uma pessoa com todas as dificuldades, em meio a uma geração com todas as mazelas que são possíveis, Noé também viveu todas essas coisas, mas Noé alcançou graça diante do Senhor. E o testemunho de Deus, o testemunho da palavra de Deus a respeito de Noé era: ele era um homem justo e reto. E eu, no meio da geração corrompida, estou como a geração ou estou como Noé, separado, justo e reto e obediente, cumprindo as determinações dos céus? Eu já me respondi, já me perguntei, já me respondi, já entreguei a Deus a minha resposta. Nós precisamos fazer essa reflexão. Um outro exemplo que eu queria trazer para nós nessa noite é Jó. No capítulo 1, a partir do versículo 8 de Jó, tem também um testemunho de Deus. Aqui, palavras que saem da boca de Deus, falando a respeito de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 8. A gente conhece a história. Satanás tenta afrontar Deus, e Deus fala com ele a respeito do seu servo. Diz assim, versículo 8, capítulo 1 de Jó: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Esse testemunho sai da boca do próprio Deus. Quando Deus é confrontado, quando Satanás vem diante do Senhor, porque ele é astuto, né? Ele vem diante do Senhor para confrontar o Senhor e diz que estava rodeando pela terra. Deus diz: mas eu tenho um servo. Eu tenho um servo que é, que é homem sincero, que não há ninguém semelhante a ele, porque ele é homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Eu acho que houve uma gradação aqui a respeito de Noé. Deus falou que ele era um homem reto também, né? Algumas traduções dizem justo e bom. Mas aqui aumentou um pouquinho. Aqui ele diz assim: sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. O tempo todo nós vamos ver, nessa história de Jó, nós vamos entender por que Deus fala isso a seu respeito. Deus testemunha sobre
Jó. Jó teve a vida praticamente destruída. Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, Jó perdeu a saúde, mas Jó não perdeu a fé. Jó não perdeu aquilo que era o alvo do testemunho que Deus deu a respeito de Jó. Continuou, Jó permaneceu sincero e reto e temente a Deus e se desviando do mal, mesmo depois de toda a tragédia, mesmo depois de todo o sofrimento, mesmo depois da morte, mesmo depois do fracasso, mesmo depois da falência, Jó permaneceu, mesmo depois daqueles amigos que vieram para consolá-lo e que tirariam a paciência de qualquer pessoa, de qualquer ser humano normal, da esposa de Jó, que ainda diz: amaldiçoa esse Deus, você ainda está servindo a Deus. Mas Jó permaneceu firme. Então, o testemunho de Deus sobre Jó também é inspirador para nós. Porque o que Deus diz a respeito de Jó é uma verdade. Aliás, o que Deus diz sempre é verdade. E Deus conhece tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Então Deus pode confrontar o inimigo que veio apontar o dedo, mas Deus diz: Jó não. Jó é servo fiel. E esse exemplo também me inspira a pensar: quantas vezes, e se alguma vez, o inimigo quiser confrontar o meu Deus a meu respeito, Deus vai poder dar esse mesmo testemunho e dizer: Silvio é meu servo, Silvio é homem reto, Silvio é íntegro, Silvio se desvia do mal. Eu estou falando na primeira pessoa, porque é a pergunta que eu me faço. Será que Deus pode dar esse testemunho a meu respeito também? É uma reflexão que eu me fiz enquanto preparava essa ministração. Jó é um exemplo que nós precisamos seguir. E um outro exemplo, que é o terceiro dessa noite, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 9. E a gente vai saber de quem é o próximo testemunho. Mateus capítulo 11, a partir do verso 9. Diz assim: Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Só até aqui. Aqui agora é Jesus Cristo falando a respeito de João, que é o nosso terceiro exemplo nessa noite. João
era, como nós sabemos, era parente de Jesus. E quando eu lia esse texto, eu fiquei pensando nas reações, né? Alguém pode dizer, mas João é parente, João é primo, Jesus pode estar usando de nepotismo, né? Para falar que é. Mas não é. Porque o próprio Jesus diz: meu irmão e minha irmã e minha mãe é aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus não ia passar a mão na cabeça de João só porque ele era primo, não. Jesus está falando de João porque ele também era um homem reto e íntegro. E a respeito de João, Jesus dá um testemunho, faz uma comparação que, na verdade, até ele, né? Até João, e depois de João também, o único que estaria fora do que Jesus falou, da ordem do que Jesus falou, era só Adão. Porque ele diz: dos que nasceram de mulher, não teve nenhum que fosse maior do que João. Então, todos os seres humanos nasceram de mulher. O único que não nasceu de mulher foi Adão. Então, todos os seres humanos, ele disse, foi um profeta, todos eles, todos os que passaram antes, todos eles foram menores do que João. João é um exemplo. Mas João não é um exemplo porque era primo de Jesus ou porque batizou Jesus, não. João é um exemplo porque quando ele fazia o que ele fazia para o reino de Deus, ele não fazia no seu próprio nome. João fazia apontando para Cristo. João dizia: olá, ali está o Cordeiro. Quando João pregava no deserto ou na cidade ou no povoado, sei lá, onde mais ele pudesse ter pregado, João dizia: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, está chegando, vocês precisam se enquadrar para entrar no propósito do que os céus espera de nós. João fez tudo aquilo que Jesus, ou que Deus determinou para a vida dele. E mereceu um testemunho da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é: dentre os nascidos de mulher, não existe nenhum que seja maior do que ele. Mas apesar disso, nos céus, todos são maiores. Que é o final do versículo, né? O menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas aqui, entre nós, João cumpriu com maestria aquilo que lhe foi determinado. Nós todos precisamos nos mirar nesses exemplos. Exemplo de Noé, no exemplo de Jó, no exemplo de João, e pensar um pouco qual seria o testemunho que Deus daria a nosso respeito. Se a gente às vezes se incomoda com algo que alguém fala ao nosso respeito, que às vezes nem corresponde à verdade, às vezes a gente se alegra porque alguém falou bem de nós, a gente fica feliz, né? É comum, é até agradável a gente ficar feliz quando alguém faz um elogio público, ou fala de nós, fala bem de nós para uma terceira pessoa, a gente se satisfaz, fica feliz. Mas as pessoas não sabem verdadeiramente quem somos nós.
O testemunho que as outras pessoas, o depoimento que as outras pessoas dão a nosso respeito, muitas vezes pode nem corresponder à verdade. Mas o testemunho que Deus dá a meu respeito, a respeito de cada um de nós aqui nessa noite, de cada ser humano nesse planeta, é o testemunho mais verdadeiro que possa existir. E ele nós precisamos levar em consideração. Porque esse testemunho é verdadeiro porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem eu sou quando vocês não estão me vendo. Deus sabe quem eu sou quando eu estou no trato com a minha família. Deus sabe quem eu sou quando eu nem estou com a minha família. Deus sabe quem eu sou quando eu estou no meu secreto. Deus sabe o meu coração. Então Deus é o único que pode dar um testemunho verdadeiro sobre quem eu sou. Por isso, para mim, é necessário me preocupar. Porque esse testemunho pode ser aquele que pode me levar, me elevar ou me rebaixar. É o único que realmente importa. A opinião de Deus a nosso respeito. Como foi a respeito de Noé, um homem justo e bom. Como foi a respeito de Jó, um homem reto e íntegro, que se desvia do mal, que faz a vontade do Senhor. Ou como foi a respeito de João, aquele que é maior dentre todos os que nasceram de mulher. Para a gente concluir, eu queria trazer algumas aplicações. E a primeira aplicação é: Noé andava com Deus. Andemos com Deus também. Mesmo diante de uma geração corrompida, vamos andar com Deus. Porque andar com Deus nos torna justos. A segunda aplicação é: Jó foi fiel em todo o tempo. Jó demonstrou sua fidelidade quando ninguém mais o entendeu. Ninguém. Seus amigos que chegaram para apoiá-lo, sua esposa, talvez as pessoas que estivessem ao redor, ninguém entendia por que ele ainda permanecia sendo fiel. Mas Jó permaneceu fiel. Então, sejamos fiéis também. Fiéis a Deus, leais às pessoas ao nosso redor. Sejamos aqueles que, quando tudo vai bem, está com Deus. Quando tudo vai não tão bem, está com Deus também. Quando é injustiçado, quando a gente acha que é injustiçado, quando a gente acha que houve alguma coisa que a gente nem merecia, permanecer fiel. Para que a nossa fé não dependa das bênçãos de Deus, e sim de Deus. E a terceira aplicação é: João teve uma vida que apontou para Jesus. Vamos, com a nossa vida também, apontar para Jesus. Que a nossa vida seja, que as pessoas ao olharem para nós, percebam quem está em nós. Eu anotei em algum lugar que Charles Spurgeon,
disse certa vez que se alguém pensa mal de você, não fique bravo, pois você é pior do que ele pensa que você seja. Mas, se a gente tiver apontando não para nós mesmos, as pessoas, o que nós somos, nem vai fazer tanto sentido, porque todos nós pecamos, todos nós temos defeitos, todos nós erramos alguma vez na vida, ou muitas vezes na vida, mas se a nossa vida apontar para Jesus Cristo, aí sim, nós vamos estar cumprindo uma determinação do céu. Que Jesus cresça, que a gente aceite ser menor, que a gente aceite ser diminuído, servir sem reconhecimento, que a gente seja fiel, mesmo sem Paulo. E para encerrar, o nosso compromisso é com Deus. Esse compromisso, essa aliança que nós um dia fizemos, precisa ser cumprida, porque Deus cumpre a sua aliança para conosco. Ele nunca falhou e nunca falha naquilo que Ele promete. Nos milagres que nós recebemos, nas bênçãos que temos diariamente vivenciado, o nosso compromisso é com Deus, mas o nosso testemunho é público. Então, se o nosso testemunho é público, nós precisamos, de alguma forma, refletir esse compromisso que nós temos. Não é para que as pessoas falem bem de nós, porque isso pode ser secundário. Às vezes pode acontecer justamente o contrário. Na perseguição as pessoas podem falar mal de nós, mas o nosso testemunho precisa ser de obediência, de fidelidade, de apontar para Cristo, de reconhecer que é Ele o mais importante. É o nosso papel aqui na terra. E não é num feriado, não é nas férias, não é no fim de semana, é diário. Esse compromisso precisa ser diário, porque não vai importar aquilo que as pessoas falam sobre nós. Se for verdade, se for bom e for verdade, ótimo. Se for ruim e for mentira, Deus sabe. Mas importa muito mais o que Deus, o que o céu declara a nosso respeito. É isso que precisa estar na nossa vida, diuturnamente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, para que sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Eu agradeço a oportunidade e a paciência dos irmãos.